Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Um dos temas que nós mais ouvimos nos tempos atuais é mudanças climáticas. Nós temos na Bíblia duas palavras que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Uma está relacionada à obediência, a outra, desobediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. Desobediência a quê? A palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis, nós temos a declaração que o homem desobedeceu a Deus por comer do fruto que revelava o bem e o mal, a ciência do bem e do mal. Então, nós temos duas ciências, a ciência que faz o bem e a ciência que faz o mal. O que é fazer o bem? É tudo aquilo que agrada a Deus. E o que é fazer o mal? É anular Deus. É ir na contramão de tudo que Deus ensina. Nós temos, portanto, uma ciência que faz as coisas que agradam a Deus. E temos uma ciência que procura anular a Deus, deixá-lo inexistente. E esta ciência, ela causa muitos males ao ser humano, porque ela desvia a atenção de Deus, da dependência do Senhor, e coloca na cultura, no conhecimento, na mente humana, que é falha. Portanto, querido, essa mudança climática tão discutida, tão difundida, ela não entra em nenhum momento entre os grandes da terra o termo Bíblia, palavra de Deus. Consequentemente, estão todos na desobediência. Não estão inclusos naqueles que buscam conhecer a Deus para ser-lhe obediente. Concorda comigo? Então vamos lá. Capítulo 59 do livro de Isaías, verso 2 e 3 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Está vendo? Esta é a atitude daqueles que tentam anular a existência de Deus. Julgam que falam certo, mas falam errado. Mentem descaradamente com suposições, pois desconhece a natureza da criação e desconhece aquele que tudo fez. Portanto, não tem como falar com base realmente sólida ou definir qualquer questão nesta época, nesse tempo, sem que realmente cometam erros. E cometem muitos erros. Então, conforme diz o texto sagrado, aqui, se você for prosseguir, vai dizer assim: não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Eles não buscam a Deus. Eles não estão preocupados com Deus. Os estudos são todos pautados na mente humana, no conhecimento humano, nas pesquisas que o homem faz, e não na veracidade da declaração divina com relação às coisas. O que é que causa a mudança no clima? É o pecado. É a desobediência. Está vendo? A primeira maldição que veio sobre a terra foi por causa da desobediência. Maldita é a terra por causa de ti, porque desobedeceste ao Senhor. E a terra tornou-se maldita. Está vendo? E todos esses males que vêm nessa mudança climática é porque as pessoas se afastaram do Senhor. Elas abusam da sua liberdade, porque Deus deu livre-arbítrio ao ser humano, ou seja, o direito dele andar conforme ele quer. Mas, porém, querido, tudo isso tem consequência. E todos nós sofremos as consequências. Então, se nós formos agora ao livro de Jeremias, capítulo 14, o verso 4 a 6, nós temos essa escritura registrada. Olhe bem: por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Você pode ver que nós temos relatos de locais onde não tem chuva e que os lavradores e os agricultores, eles não têm como plantar, não têm como colher o fruto, pois se não tem uma terra molhada, como podem germinar
a semente. É impossível. É o que o Senhor está dizendo. E ele coloca mais no verso 6, olha aqui, verso 5. Até os animais que estão no campo têm as suas crias e abandonam porque não há comida. Se não há comida, o animal perde também até mesmo o cuidado e o zelo que ele tem com a sua própria cria, porque se ele não está dando conta de tratar dele próprio, como é que vai tratar do filhote que acabou de nascer? Então abandona. Isso nós vemos rebanhos morrendo, tanto os domésticos quanto os selváticos. Isso por quê? Porque falta chuva em determinadas áreas da terra. E qual é o problema? O que causou isso? A desobediência, o pecado, a afronta ao Senhor. Quer ver mais? Olha o verso 6. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem porque não há ervas. Aqui mostrando, portanto, essa questão tão severa de mudança climática, a qual foi causada por causa do pecado. Vamos observar, no livro de Amós, capítulo 4, você vai encontrar uma descrição perfeita do que Deus faz chover forte numa região. O ano passado choveu o ano todo no sul. No Nordeste nós tivemos escassez de água, tivemos escassez de água no Norte também, e houve sede e fome em muitas regiões. E as pessoas falam, mudança climática por causa da poluição do ar, por causa do desmatamento. Não tem nada a ver, querido. É o pecado que está fazendo com que Deus se ire e ele não suporta afrontas à sua santidade. Se houvesse um reconhecimento da sua bondade, da sua misericórdia, não faltaria chuva no tempo certo e nem faltaria o alimento na mesa de ninguém. As áreas mais áridas é onde o povo mais afronta a Deus com cultos idólatras, pervertidos e atitudes totalmente errôneas. Isso nós vemos na palavra de Deus. E ainda temos aqui na Escritura Sagrada, Jeremias capítulo 13, eu gostaria de ler para você o verso 22, onde está escrito assim. Quer ver? Olha bem. Quando disseres contigo mesmo, por que não me sobrevêm estas coisas? Então fique sabendo, diz o Senhor, que é pela multidão das suas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. De onde vem a violência? Aí, querido, você pode olhar quanta coisa está acontecendo. Terremotos, doenças de todas formas, violência em todo lugar. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade que não acontecia há 20, 30 anos atrás. Sem considerar que nós tivemos uma pandemia que devastou o nosso país e outros países mais. Mas o ser humano não emenda. Já estão preparando o carnaval com todo tipo de afronta ao Senhor. Sem considerar os cultos pagãos que se desenvolvem dia após dia, com cultos que afrontam a santidade do único verdadeiro Deus. Se não nos convertermos ao Senhor e não atentarmos para a sua palavra, não é poluição, não é cortar uma árvore aqui, outra ali, outra lá, que vai causar o dano à sociedade. São os pecados que cometemos contra o único e verdadeiro Deus. Se arrependermos de nossos pecados e nos convertermos a Ele, de coração prontificarmos a servi-lo e adorá-lo, Ele perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Essa é a promessa do Senhor. Viu? Vamos começar comigo e você. Amém? Se nós formos, pode juntar 1, mais 2, mais 3 e quem sabe mudamos o mundo. Não pela ciência, mas mudamos pela fé. Porque pela fé podemos alcançar o coração de Deus. Deus te abençoe e enriqueça o seu coração. Oremos. Agradeço, Senhor, por essa palavra e peço que o Senhor nos ajude e nos dê força para confiarmos em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.